assim como o Thiago, eu queria também começar fazendo apresentar algumas proposições que eu entendo fundamentais para a gente poder, então, contextualizar esse debate necessário, importante, que é o debate sobre a proliferação de crimes de ódio na internet. A primeira proposição é que a internet ela cria um espaço virtual de comunicação, de sociabilidade, de organização e de transação. Esse espaço, ele não coincide com o espaço, como todo mundo sabe, com o espaço territorial dos estados nacionais que compõem ali a sociedade internacional. Então é um espaço, que é um espaço não propriamente físico, mas é um espaço que é de um espaço de socialização que não segue, então, portanto, fronteiras nacionais. Então, essa é uma primeira ideia importante, porque todo o nosso problema da criminalidade cibernética decorre dessa proposição, que o cyberespaço não segue a mesma lógica e não segue as fronteiras nacionais. Aí está uma citação do Pierre Levy, que é um pensador que tem tentado discutir um pouco a questão da internet, da cybercultura, que no centro das redes digitais a informação se encontra fisicamente situada em algum lugar, um determinado suporte, mas ela está virtualmente presente em qualquer ponto da rede onde ela seja pedida. Isso faz a gente pensar que, na verdade, não importa onde os dados ou aquele conteúdo de internet está fisicamente hospedado. O que importa é que esses dados podem ser acessados de qualquer lugar do planeta por qualquer pessoa. Segunda proposição, ainda pegando a ideia do Pierre Levy, é que o cyberespaço permite, cada dia mais facilmente, encontrar pessoas a partir de endereços do espaço das competências e dos temas do seu interesse. Eu costumo dizer que essa ideia, essa proposição, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Hoje é muito fácil a gente encontrar pessoas, encontrar grupos na internet que sejam afetos a nossos próprios interesses. Então, sei lá, nós gostamos de ouvir música clássica e quero saber lá uma discussão sobre Beethoven. Então, na internet, rapidamente a gente localiza lá, digita lá no Google, ou no mecanismo de busca, ou tem lá as comunidades todas, e rapidamente a gente consegue, então, acessar essas comunidades, participar, trocar ideias, etc, etc. Agora, isso também pode ser usado para o mal. E aí, um exemplo que eu acho que é muito, muito interessante é a ideia do pedófilo. Onde é que um pedófilo vai encontrar um outro pedófilo senão na internet? As pessoas não saem por aí falando assim: oi, você é pedófilo? Você quer trocar fotografias ali de crianças de 3 anos sendo estupradas comigo? Isso não existe. Agora, na internet, em questão de segundos, ou em questão de minutos, uma pessoa, um pedófilo, consegue lá encontrar um grupo de discussão, consegue lá encontrar um site, onde ele consegue ter acesso a fotografias e consegue, então, trocar material também de fotografias. E a mesma coisa acontece com grupos neonazistas e grupos de ódio que facilmente na internet conseguem, então, localizar pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento. E a terceira e última proposição é que a tecnologia amplifica infinitamente a comunicação e ela permite um relativo anonimato ao emissor da comunicação. Aqui também podemos usar essa ideia tanto para o bem quanto para o mal. A tecnologia amplifica infinitamente a comunicação. Antes da internet, como é que a gente fazia para publicar? A gente tinha lá, escrever um artigo bacana, interessante lá. Como é que a gente fazia para publicar esse artigo? A gente tinha que bater lá na porta de um jornal, bater lá na porta de uma livraria, de uma editora, e falar assim: olha, você pode publicar esse meu artigo aqui, é interessante. Às vezes esperava meses, aí chega uma resposta e falava: não, isso aqui não interessa para nós. Hoje não. Hoje, com a internet, em questão de segundos, existem blogs, existem comunidades, existem lugares que hospedam ali artigos. Qualquer pessoa pode colocar facilmente as suas ideias na internet e pode, então, divulgá-las para um grande número de pessoas. E se isso pode ser usado para o bem, também pode ser usado para o mal. E o exemplo que eu dou aqui também é um exemplo que todo mundo acha graça. Eu espero que vocês também riam, porque vocês também não achem graça. Não sei se vocês já viram um golpe na internet, que é o golpe do príncipe, receberam um e-mail, que é o golpe do príncipe da África, um príncipe africano. Já viram esse golpe? Você recebe um e-mail, fala assim: olha, eu sou um príncipe africano e eu estou sendo perseguido pelo meu estado, pelo meu país, estou sendo obrigado a ser exilado e tenho ali milhões de dólares e preciso depositar numa conta corrente.
Então você me dá o número da sua conta, sua senha, seus dados bancários e tal, eu deposito na sua conta e depois eu dou uma parte ali do dinheiro para você. Alguns de vocês acharam, deram risada, né? Falaram assim, mas que absurdo, como é que eu vou cair numa história dessa? Mas vocês estão pensando com a cabeça pré-internet. Porque com a cabeça da internet, o que acontece? Este mesmo e-mail que vocês, cada um de vocês, pode ter recebido, ele foi recebido também, eventualmente, por 20, 30, 40 milhões de pessoas no mundo inteiro. Então será que 1%, meio por cento dessa população não cairia nesse golpe? E outros golpes que a gente recebe, aquele da Receita, né? Seus dados estão na Receita, né? Seus dados, você está no Serasa, a Polícia Federal está procurando você, enfim, né? A pessoa vai lá, clica e instala lá um programa malicioso no seu computador e a partir daí a pessoa consegue roubar a senha, etc, etc. Então, esse tipo, né, de golpe é um golpe que só é possível graças à utilização da tecnologia, graças a essa possibilidade que a internet tem de amplificar infinitamente a comunicação e também permitir um relativo anonimato ao seu emissor. Bem, então, dito isso, vamos então elencar alguns serviços que podem ser prestados pela internet. O serviço de e-mail, né, a maioria de nós usa, o serviço do World Wide Web, o www, as páginas que a gente navega através de hiperlinks, hospedagem e compartilhamento de arquivos de áudio, vídeo e imagem, troca instantânea de mensagens, MSN, Skype, o serviço de VoIP, que é hoje uma alternativa muito econômica e interessante ao serviço de telefonia tradicional, serviço de busca de informações, chat, salas de bate-papo, fóruns de discussão, formação de redes e comunidades virtuais, governo eletrônico e serviços de comércio eletrônico. Todos esses, quando a gente fala em internet, a nossa primeira ideia é achar que internet é o World Wide Web, lá é a página, lá que a gente navega. Mas todos esses serviços podem então são largamente utilizados na internet. E o que acontece? Todos os dias, inúmeros crimes são praticados todos os dias, inúmeros crimes são praticados em todos esses serviços de internet. Quais são as formas mais comuns de crimes praticados através da internet? O estelionato e o furto eletrônicos, então roubo de senhas, transferência de recursos bancários para contas, etc. Furto, falsificação e supressão de dados, troca de fotografias e imagens contendo pornografia infantil. Esse é um problema seríssimo, o Thiago mostrou ali os números de denúncias que nós temos recebido envolvendo pornografia infantil. E quando nós falamos de pornografia infantil, nós não estamos falando de adolescentes de 16, 17 anos, nós estamos falando de crianças de 5, 6, 7 anos sendo vítimas de estupro. Assédio e aliciamento de crianças e adolescentes na internet, principalmente em salas de bate-papo. Crime de ameaça. O cyberbullying. O bullying, na minha época, chamava, acho que não tinha nome, mas acho que muitos de nós sabem do que se trata. É aquela na escola, quando as crianças, os mais fortes, os fortões ali da escola, acabam de uma certa forma humilhando e oprimindo de alguma forma as crianças menores, as crianças mais fracas, enfim, ou discriminando de alguma forma crianças. Essa prática, que é uma prática centenária, secular, é uma prática que que ganha uma dimensão muito maior quando ela é levada para a internet. Imagine uma criança que tem lá um perfil falso, feito em seu nome, e publicado no Orkut, na página da comunidade da escola, na página e tal. Qual é o dano que isso causa para uma criança hoje, esse tipo de prática? Havia a criação e publicação de perfis falsos, veiculação de ofensas em blogs e comunidades virtuais, os crimes de ameaça, crimes contra a honra, em geral, formação de quadrilha, incitação e apologia de crime, os crimes de ódio, que é o objeto mais específico da nossa conversa de hoje, crimes contra a propriedade intelectual e artística, ataques de negação de serviço, aqueles ataques em série contra computadores para tirar ali um sistema do ar. A Microsoft vive sofrendo isso, a própria SaferNet já sofreu, bancos também sofrem esses ataques, né, uma forma de tirar ali a página do ar. Enfim, esse tipo de crimes que nós praticamos, que nós presenciamos na internet. Alguns dados sobre a internet no Brasil. A internet era um meio de comunicação muito novo.
E eu acho que é nisso que reside um grande problema que nós temos que enfrentar. A televisão comercial, a televisão que nós usamos hoje, que é um meio ainda de comunicação novo comparado com o jornal impresso, ela tem 50, 60 anos, a televisão comercial. E a internet? Ela tem apenas 12 anos de exploração comercial. Então nós ainda não temos, nós não conseguimos absorver ainda todo aquele impacto que e aquela revolução que foi causada pela introdução na internet. Nós não temos ainda noção muito clara de para onde a internet vai e qual é a ética, quais são as regras mínimas que devem ser usadas na internet. Os pais muitas vezes não têm um conhecimento específico para poder orientar seus filhos. Então vai lá o pai, acha uma gracinha, o filho de 5, 6 aninhos lá mexendo lá no computador, meu filho já sabe usar a internet. Mas ele não tem conhecimento, até porque ele foi formado numa outra geração, dos perigos que também o filho está sujeito. Ele acha que por o fato do filho estar em casa, no seu quarto ali mexendo na internet, ele não está sujeito a nenhum tipo de risco, quando ele está sujeito. Bem, então a internet no Brasil começou em 95, hoje são 20% de domicílios que têm internet no Brasil, cerca de 32, 33 milhões de usuários, e nós já passamos, hoje, esse dado está atualizado, nós já passamos de 1 milhão de domínios hoje no Brasil.br. Aqui alguns os dados sobre o perfil do usuário de internet. Há uma grande incidência de usuários mais jovens, e é interessante também mostrar que cada vez mais as pessoas estão usando outros serviços de internet para além do World Wide Web, o www. Então, a rádio, o serviço de rádio, de escuta de rádio pela internet, troca de conteúdo audiovisual, enfim, cada vez mais nós estamos ampliando a gama de serviços e com isso também, como o Tiago disse, onde tem sociedade tem crime, também então com isso decorrem os crimes praticados em todos esses serviços. Bem, então entrando mais propriamente nessa questão que tanto nos preocupa, que é a ideia dos crimes de ódio. Essa aqui é uma página de uma organização neonazista de São Paulo, que está sendo investigada pelo Ministério Público em conjunto com a Polícia Federal, é a página do White Power. Recentemente, 3 integrantes dessa organização criminosa foram presos em São Paulo quando colavam cartazes contra a política de cotas, não só uma manifestação, sou contra, mas ali mostravam um negro visível como um macaco mesmo, uma caricatura muito, muito depreciativa, não é? E ali mostrava uma prova e falava que o negro não tinha condição de entrar no vestibular e, portanto, ele precisaria ser beneficiado de política de cotas. Eles foram presos, já foram denunciados pelo Ministério Público do Estado pelo fato dos cartazes, mas a organização ainda não foi, como um todo, desbaratada. Essa organização, ela atira para todos os lados, prega contra negros, contra judeus, contra homossexuais, contra estrangeiros, enfim. É uma intolerância generalizada. Essa aqui é uma imagem racista em comunidades do Orkut, e aqui eu abro um parênteses para tentar dizer o seguinte. Eu acho, na minha impressão, depois desses 4, 5 anos de trabalho no grupo de crimes cibernéticos, que existem 2 formas básicas de crimes de ódio na internet. Existem as organizações criminosas, então sites como a White Power, o Valhalla, organizações criminosas que usam a internet para aliciar membros, para divulgar suas ideias e para programar ações que vão além da internet, como por exemplo pichações em sinagogas, colagem de cartazes, etc. E manifestações, que eu diria, mais isoladas de preconceito e de intolerância. Então, esse caso aí é um caso de manifestações, quer dizer, não há uma organização criminosa propriamente dita nessa comunidade específica, acho que é odeio negros, odeio pretos, alguma coisa assim, mas nessa comunidade nós vemos lá as pessoas individualmente destilando a sua intolerância, destilando o seu ódio. Assim, é verdade, preto é não sei o que lá, judeu é isso, né, homossexual é isso, enfim, manifestações isoladas, mas que também merecem, obviamente, uma repressão penal por parte do Estado brasileiro. Eu estou dizendo isso só para a gente poder separar as coisas que eu acho importante. Uma coisa é a atuação da organização criminosa, que usa a internet para aliciar membros e para planejar ações, e outra coisa são manifestações isoladas, individuais, de pessoas que têm lá os seus preconceitos e que usam a internet, esses fóruns, odeio negro, odeio judeu,
Hitler era legal, essas coisas assim, para poder ali expressar aquelas suas ideias equivocadas. Bem, eu vou mostrar algumas imagens aqui para ilustrar o tipo de material que nós encontramos facilmente na internet hoje. Essa caricatura, essa charge, sei lá o que, esse desenho, sei lá como a gente pode chamar isso, está publicada no site valhalla88.com, que certamente já foi mencionado várias vezes e vai ser ainda outras vezes mencionado aqui no dia de hoje. Então essa é a imagem do valhalla88.com. Aqui também uma imagem do valhalla88.com. Aqui também. Os judeus são uma raça tão repulsiva, tão nefasta, tão desprezível, que algumas pessoas estão dispostas a se autodestruírem apenas para livrar o planeta de um ou dois. Quer dizer, uma visão completamente distorcida do que acontece. Bem, qual é a previsão penal para que a gente possa, então, atuar em repressão a esse tipo de manifestação de ódio, de manifestação de intolerância? O nosso artigo básico é o artigo 20 da Lei 7.716, de 89, a Lei CAO, a Lei de Racismo, e o artigo 20, então, está regido nesses termos: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E aqui eu faço um parênteses só para lembrar que não estão previstos nessa lei o preconceito e a discriminação de gênero, nem preconceito e orientação, nem preconceito ou discriminação por orientação sexual. Há um projeto de lei hoje no Congresso Nacional, de autoria da deputada Yara Bernardi, o PLS, qual é mesmo? PLC 122. O PLC 122. 2006. Isso, que já foi aprovado na Câmara e agora está no Senado. Comissão de Direitos Humanos. Exatamente, para incluir aí no mesmo artigo 20 a discriminação e preconceito de gênero e a discriminação e preconceito por orientação sexual. Bem, o parágrafo 2º, ele prevê uma pena qualificada de 2 a 5 anos no caso do crime ter sido praticado por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza. Ora, como a internet é um meio de comunicação social, portanto, a pena para aquele que pratica um crime de ódio através da internet é a pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa. Bom, sobre a competência jurisdicional, a competência de justiça. Qual é a justiça que deve julgar casos de crimes de ódio praticados através da internet? O artigo 109, inciso 5º da Constituição, ele estabelece a competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando haja o requisito da transnacionalidade, ou seja, o crime começou no Brasil e terminou em outro país, ou ao contrário, começou em outro país e acabou no Brasil. Ora, a internet é, por natureza, um meio de comunicação transnacional. Ele não observa fronteiras, está lá a nossa primeira proposição, quando a gente começou a conversar. Então, portanto, salvo casos específicos, então um e-mail brasileiro do UOL, por exemplo, mandado para um e-mail do Terra. Não é? Salvo esses casos, que são casos muito específicos e minoritários, a grande maioria dos crimes praticados através da internet são crimes transnacionais. E tem previsão em tratado para punir o crime de racismo, o crime de intolerância racial, intolerância, os crimes de ódio em geral? Tem. O Brasil é signatário desta convenção, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, 68, Convenção da ONU. O que diz a Convenção no artigo 4º? Que os Estados condenam toda a propaganda e todas as organizações que se inspirem em ideias ou teorias baseadas na superioridade de uma raça ou de um grupo de pessoas de uma certa cor ou de uma certa origem étnica e comprometem-se a adotar medidas positivas destinadas a eliminar qualquer incitação a uma tal discriminação. Dentre outros, dentre as outras obrigações do Estado, está lá: declarar como delitos puníveis por lei qualquer difusão de ideias baseadas na superioridade ou ódio raciais, qualquer incitamento à discriminação racial, assim como quaisquer atos de violência ou provocação a tais atos,
dirigidos contra qualquer raça ou qualquer grupo de pessoas de outra cor ou de outra origem étnica, como também qualquer assistência prestada a atividades racistas, inclusive seu financiamento. Preconceito, discriminação contra judeus, ele é punido, sim, sem dúvida nenhuma, pelo artigo 20 da Lei 7.716 de 89. Não só contra judeus, mas negros, enfim, outros grupos. Bom, previsão em tratado, mais transnacionalidade dos crimes cibernéticos, qual é então a competência? Competência da Justiça Federal para julgar, então, os crimes de ódio praticados através da internet. Surge, então, um problema, que realmente é, a meu ver hoje, o problema mais importante que nós temos que enfrentar, aquelas pessoas que estão dedicadas a enfrentar a criminalidade cibernética, que é justamente esse caráter transnacional da internet. Como legislações nacionais podem resolver um problema que é um problema eminentemente transnacional. Nós temos todas as organizações estatais com suas legislações, mas nós temos um fenômeno que é um fenômeno transnacional. Concretamente, dando alguns exemplos. Hoje, por exemplo, nós temos lá uma menina asiática que é vítima de uma exploração sexual. Essa menina tem a sua foto publicada na internet, num provedor que está, por exemplo, hospedado na Rússia. E esse material é acessado, por exemplo, por um brasileiro, sendo que os criminosos, os mentores ali da organização, estão nos Estados Unidos. Qual lei, então, nós vamos aplicar? Vejam, o criminoso está nos Estados Unidos, quem viu, quem presenciou, quem testemunhou, quem recebeu aquele material com pornografia infantil é brasileiro, o site está hospedado na Rússia e a vítima é, por exemplo, da Tailândia. Qual é a legislação que nós vamos aplicar? Isso é um problema seríssimo e que surge em razão dessa ideia que a internet está em toda parte, a ideia da ubiquidade da internet. E isso se aplica justamente aos crimes de ódio. Qual é a visão, qual é o procedimento geral que a gente usa para investigar um crime cibernético? Primeira coisa é identificar o meio empregado. Foi um e-mail? É uma página da web? É uma troca de arquivos num serviço peer-to-peer, como Kazaa, Emule, etc, etc? É um fórum de discussão? O que é? É o Orkut? O que é? Qual foi o meio empregado? Depois, nós atentamos para preservar as evidências. A internet, ela é uma forma volátil de comunicação, que hoje está no ar, amanhã já não está mais. Mesmo o site de Valhalla, né, o nosso paradigma aqui, e o White Power, se vocês acessarem hoje, eles não estão mais no ar. Já estão faz um mês mais ou menos, né? Acho que Valhalla ainda tem. 3 semanas, um mês, eles já não estão mais no ar. Então a segunda coisa que nós fazemos é preservar as evidências, gravando no meio material, para garantir depois que haja a prova necessária para uma condenação. Terceira etapa, a identificação do provedor. Então, o que é? É o UOL? É a Google? É o Terra? É o Microsoft? Qual foi ali o provedor que hospeda, o provedor em que foi usado para praticar o crime? Depois, nós solicitamos a quebra do sigilo de dados telemáticos com o objetivo de obter esse númerozinho aqui, que é o número IP. Tem IP ali? IP. Tá? Que é um número de internet, que é um número único que é gerado no momento do acesso. Esse número pertence àquele computador pelo tempo da conexão. Então ele funciona mais ou menos como um BINA para telefone. Depois, de posse desse número IP, nós então solicitamos à companhia telefônica, ou então ao provedor de acesso, os dados para que a gente possa então chegar ao endereço físico onde estava instalado o computador, para a gente então verificar qual é esse endereço. E, por último, a comprovação da autoria e da materialidade do crime, que pode ser feito através de uma busca e apreensão, através de uma outra técnica de investigação. Essa é a ideia geral do procedimento. Bom, estava falando então que é necessário a identificação do provedor. Então, há 3 possibilidades. Primeira possibilidade, o provedor que foi usado para praticar o crime é um provedor nacional. UOL, Terra, IG, Embratel, Globo. Então, nesse caso, o que nós fazemos? Não tem muito problema, nós revisitamos os dados telemáticos. Há uma discussão hoje na jurisprudência
se é necessário ou não haver uma ordem judicial para quebra do sigilo de dados telemáticos. O Superior Tribunal de Justiça entendeu, num caso envolvendo o UOL, que não é necessária a ordem judicial, basta um pedido policial. Mas enfim, há uma discussão a esse respeito. No Ministério Público, para depois evitar a alegação de nulidade da prova, nós sempre fazemos com ordem judicial. E aí então, foi quando então nós nos deparamos com o problema da Google, porque tanto a Microsoft quanto a Yahoo prestam normalmente informações. A Google não. A Google falou assim, não, a nossa filial brasileira não tem nada que ver com a história. A nossa filial brasileira está aqui para ganhar dinheiro, está aqui para vender espaço publicitário nas nossas páginas, e nós então não temos nada a ver com isso. Os dados estão hospedados nos Estados Unidos, vocês então têm que ir lá nos Estados Unidos, pedir isso aí através dos acordos de cooperação e tudo mais. Posteriormente, a Google mudou a posição, mas ela ainda insiste nessa estratégia de manter a filial fora de qualquer responsabilização civil e criminal, o que para nós é inaceitável. Eu estou dizendo isso porque alguns ministérios públicos estaduais têm celebrado acordos com a Google Inc., através dos procuradores brasileiros. Nós, na nossa posição do Ministério Público Federal, esse é um problema sério. Por quê? Porque não há possibilidade de executar esse acordo. O belo dia que a Google Inc. fala, não, nós não vamos mais atender esses pedidos, como é que nós vamos então fazer valer esse acordo que foi celebrado? Foi celebrado pelo MP do Rio de Janeiro, pelo MP de Pernambuco e Minas Gerais, e agora há o risco de outros. Então nós estamos alertando os Ministérios Públicos Estaduais para esse problema. Não vamos dialogar com a matriz, porque nós não temos nenhuma jurisdição, nenhum poder jurisdicional sobre a matriz, que está lá na Califórnia. Vamos então estabelecer um diálogo e responsabilizar a filial brasileira da empresa, como é feito com a Microsoft e com a Yahoo. Então essa é a segunda possibilidade. Provedor internacional com filial do país, nós então requisitamos os dados para a filial. E o terceiro e mais complicado problema é quando o provedor tem uma sede em outros estados nacionais que não o Brasil. É o caso justamente do nosso Valhalla. Este provedor que hospeda o Valhalla não tem filial, é um pequeno provedor na Pensilvânia e não tem nenhuma filial, nenhum tipo de representação no Brasil. Como é que nós fazemos então nesse caso? Nós temos três possibilidades. Uma possibilidade é a pior de todas, é a carta rogatória. Para quem não é advogado, esse nome parece até palavrão, né? Carta rogatória. Carta rogatória é o quê? Uma solicitação de um Estado, de um juiz de um Estado, para um outro juiz de um Estado, para que ele, então, obtenha as provas naquele outro Estado e traga de volta para o nosso país. Uma carta rogatória hoje demora mais ou menos 3, 4 anos para vir a resposta. Agora vocês imaginem o tempo da internet, né? Que é um tempo de instantes, segundos, né? As informações são atualizadas, né? Tudo. Imagine o problema que uma carta rogatória demorar 4 anos para ir e voltar. E aí quando volta, o que o provedor fala? Não, mas a gente não tinha mais os dados de 4 anos atrás. A gente não guardou mais. Então, carta rogatória é a pior das hipóteses. A segunda hipótese qual é? São os acordos de cooperação. E aí podem ser acordos policiais, e há uma rede hoje funcionando, 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em muitos países do mundo. É vinculado à Interpol? Interpol, 147 países. Isso. Então, 147 países? Ou 174 agora. Não quero adiantar, porque o doutor Helder aqui vai falar melhor. Enfim, mecanismos de cooperação bilateral, e o Brasil também tem cooperação judiciária, mecanismos de cooperação judiciária bilateral com outros países, inclusive os Estados Unidos. E a outra possibilidade são acordos multilaterais. E em matéria de criminalidade cibernética, o acordo multilateral mais importante é a chamada Convenção de Budapeste, de 2001. 2001 ou 2002? 2001. Esta Convenção de Budapeste é uma convenção do Conselho da Europa, mas ela está aberta à ratificação por outros países fora da Comunidade Europeia. O Brasil, nesse momento, está então em fase de negociação para se inserir nessa Convenção de Budapeste, cujo protocolo facultativo, protocolo adicional, prevê especificamente a repressão aos crimes de ódio, aos crimes de racismo, aos crimes de ódio. Bom, terminando então, o tempo já estourou, né? Eu vou então passar para algumas propostas que a gente pode então tentar levar nesse cenário.
Primeira proposta, mais importante, é a gente trabalhar em rede. Aqui essa tela é dirigida à pornografia infantil, mas isso também vale para o combate ao racismo, até o Thiago também tentou mostrar isso. A gente trabalhar em rede. Quem são as pessoas que trabalham em rede? De quem são formadas? Por quem é formada essa rede? Sociedade civil, produtores de acesso e conteúdo, o Ministério Público, a polícia, o Poder Judiciário, os canais de denúncia, e hoje a SaferNet é o principal e mais importante canal de denúncia do Brasil. Qualquer pessoa pode acessar esse canal de denúncia, que tem convênio com o Ministério Público Federal, através desse endereço, www.denunciar.org.br. Neste site é possível baixar um banner para colocar em outros sites, e através desse banner a pessoa clica nesse banner e é então remetida automaticamente para o site da SaferNet. Então, é uma recomendação. Então, por exemplo, a Fierge pode fazer isso. Ela pode ter lá, né, um banner da SaferNet, né, do convênio da SaferNet com o Ministério Público Federal, e aí então, a pessoa, por exemplo, um judeu, presenciou ali um ato ofensivo na internet, ele pode lá clicar nesse banner e automaticamente então é dirigido para a SaferNet, e a SaferNet então encaminha essas denúncias ao Ministério Público Federal. O Poder Legislativo, ONGs, e aí também o papel, né, das federações, das comunidades religiosas, das comunidades do movimento negro, do movimento LGBT, cybercafés, a família e instituições de ensino também tem que fazer parte dessa rede. Quais são os limites que nós temos hoje para a investigação? Nós temos alguns limites que acabam dificultando a nossa investigação. O primeiro é a existência de paraísos cibernéticos, o que eu chamei de cibernéticos. Aqui para fazer uma analogia com os paraísos fiscais. Os paraísos fiscais são o quê? São lugares, são estados que acobertam ali os crimes de lavagem de dinheiro, os crimes contra o sistema financeiro, não é isso? A pessoa pode ir lá montar uma empresa offshore, de fachada, etc., e fica lá garantida a sua impunidade. Da mesma forma, nós temos paraísos cibernéticos, ou seja, estados que garantem a impunidade das pessoas que hospedam páginas nos seus estados. A Rússia pode ser considerada um paraíso cibernético hoje. Há uma ilha chamada Tokelau, que é um verdadeiro paraíso para as... Tuvalu também? Esse não... Tuvalu. Infelizmente, tem sido também um paraíso cibernético, principalmente no que se refere aos crimes de ódio, pela essa limitação que eu falei para vocês. Segundo limite, o uso de tecnologias novas para ocultar o criminoso. Então, cada vez mais os criminosos estão desenvolvendo tecnologias, por exemplo, proxy, uso de tecnologias específicas para apagar os seus rastros. Então, nós temos ali os órgãos de investigação também têm que desenvolver tecnologias contra tecnologias para tentar combater esse tipo de tecnologia usada para apagar os rastros do criminoso. Terceiro limite, terceira dificuldade, a volatilidade da internet versus o tempo da investigação. Um inquérito hoje demora, se a gente estiver empenhado, boa vontade e tudo mais, 1 ano, 2 anos, 3 anos para a gente poder chegar à autoria e à materialidade de um crime. Agora, quanto é o tempo da internet? Minutos, segundos, horas, as coisas mudam. E o último limite são técnicas de investigação ainda incipientes. E aí todo um trabalho que nós temos que ter para desenvolver técnicas que possam efetivamente combater esse tipo de criminalidade. Segunda proposta, especialização. Formação de grupos especializados na polícia e no Ministério Público. Isso já está ocorrendo, a Polícia Federal já tem os seus grupos especializados. O Ministério Público Federal já tem em 2 estados grupos especializados, São Paulo e Rio de Janeiro. E a nossa tendência então é ampliar isso para os outros estados. Cursos. Na faculdade de Direito a gente não tem matéria de Direito Eletrônico, Direito de Internet, não tem isso. É importante que nas academias de polícia, nas academias, nas escolas do Ministério Público, nas escolas da magistratura, nós tenhamos cursos específicos voltados para a investigação. Porque senão o colega pega aquele inquérito, não sabe nada, não sabe nem o que é um IP, e aí então aquele inquérito fica lá arrastado, e a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Pois, troca de experiências entre os ministérios públicos é importante. Terceira proposta, responsabilização dos provedores. Sem a participação efetiva dos provedores, não é possível nós conseguirmos investigar um crime cibernético.
Então, aqui estão nossas propostas, ferramentas de controle, preservação das provas, identificação do usuário. Hoje, qualquer pessoa pode fazer um e-mail com qualquer nome, né? Põe lá, papainoel@hotmail.com. E aí, quem é o Papai Noel? Ninguém sabe. Informações adequadas ao usuário sobre o uso não criminoso da internet, desenvolvimento de campanhas, por exemplo, uma campanha contra o racismo. Por que não? Não é? O UOL fazer uma campanha contra o racismo, o Terra, o Globo. Comunicação imediata dos crimes praticados em seus serviços. E a última proposta é os investimentos em educação para o uso seguro e não criminoso da internet. Aqui o exemplo é da própria Cefernet. Eles desenvolveram, um grupo de jovens vinculados à ONG, desenvolveu essa cartilha que está aberta para baixar, né, para fazer o download e para imprimir, é livre, software livre, como chama isso? Licenças livres. Enfim, a licença é livre, qualquer pessoa ou órgão público pode publicar essa cartilha. E aqui tem várias dicas de uso seguro da internet, tanto do ponto de vista do conteúdo, quanto do uso propriamente dito. O que nós temos feito? Fizemos esse grupo especializado, procuradores e servidores, no combate aos crimes cibernéticos. O nosso foco principal são 2 crimes só, pornografia infantil e os crimes de ódio. Então, nós não tratamos, no âmbito da Procuradoria de São Paulo, de crimes patrimoniais. O nosso foco são os crimes de ódio, pornografia infantil, e já dá bastante trabalho para a gente. Fizemos um termo de compromisso com os maiores provedores de acesso do país para poder receber informações e ter ali preservação das provas. Convênio com a Cefernet Brasil, então as denúncias podem ser feitas diretamente à Cefernet, eles encaminham para nós, não é necessário acessar a página do Ministério Público, a própria Cefernet encaminha. O lançamento de um manual de investigação de crimes cibernéticos, infelizmente eu esqueci, eu ia trazer alguns exemplares para distribuir para vocês, mas eu esqueci em São Paulo, mas eu me comprometo depois a encaminhar alguns exemplares. Esse manual foi distribuído a todos os delegados de Polícia Federal, juízes federais e procuradores da República. A ação civil pública contra a Google Brasil, buscando responsabilizar a filial brasileira por prestar as informações, e a constituição de um grupo de trabalho nacional no âmbito da Procuradoria-Geral da República para combate aos crimes cibernéticos. Resultados. Nós temos só em matéria de crimes de ódio, mais cerca de 100 investigações em andamento no Ministério Público de São Paulo, Federal de São Paulo. Nós ajuizamos uma ação penal contra o responsável por um site da Ku Klux Klan no Brasil, por uma filial da Ku Klux Klan no Brasil. E nós temos já avançamos muito na identificação dos criminosos, da quadrilha de criminosos do Valhalla e do White Power. Nós esperamos que em breve vocês vão ter boas notícias da prisão dessas pessoas todas. Então é isso, muito obrigado, estou à disposição para...